Foi. Boa tarde aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, relator Pedro Inácio Efrim, também o membro Tarcísio Becker Sobrinho, também agradecimento à assessoria jurídica dessa casa, Dr. Miri, também presença no plenário do presidente dessa casa, Valdecir Fernandes, do vereador Nelson José de Bona. Agradecimento também aos funcionários dessa casa que prestam assessoria a esta comissão. Essa comissão, hoje, tem análise de 2 projetos de lei, o de número 17, de 2020, e também o de número 23, de 2020, todos do Executivo Municipal. Também, chegando à reunião da comissão, nós temos a presença do vereador Valdir de Oliveira e também de Antônio França. Gostaria de pedir ao relator, Pedro Inácio Efrim, a leitura, então, do projeto de lei número 17, de 2020, e também a conclusão do parecer jurídico. Boa tarde a todos. Mensagem do projeto de lei número 17, 2020. Paço Municipal José de la Páscoa, Medianeira, quinta-feira, 6 de março de 2020. Senhores presidentes, senhores vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Na qualidade de prefeito municipal e no uso das atribuições legais a mim conferidas, tenho a honra de submeter à apreciação desta Corte de Leis o projeto de lei respectivo que autoriza o Poder Executivo do município de Medianeira, Estado do Paraná, a proceder à remoção de veículos abandonados em vias e logradouros públicos constantes de seu território e da outras providências. Cumpre a este o objetivo de proceder como forma de evitar a poluição visual e ambiental, assim como a multiplicação de focos de disseminação de doenças que colocam em risco a saúde da população e oneram o poder público, tanto na prevenção quanto no combate. E, em observância ao princípio que regem a administração pública em âmbito nacional, a normatização da questão como forma de minimizar os impactos causados pela descarte inadequado de veículos, considerando que se tem verificado o aumento de veículos motorizados ou não em situação de abandono no território do município, considerando que se tornam obstáculos à limpeza urbana, assim como ao trânsito de pessoas e veículos, além de esconderijo para insetos e roedores, considerando que produzem resíduos responsáveis pela contaminação do solo, do ar e das águas, considerando que, em decorrência do vandalismo, desmanche podem resultar resíduos, fragmentos capazes de ocasionar acidentes. Esperando contar com o indispensável apoio dos senhores vereadores na apreciação e, posteriormente, a aprovação do presente projeto de lei, reitero-lhes o meu respeito e consideração. Ricardo Endrigo, prefeito municipal. O parecer jurídico que ementa sobre o direito administrativo, estrutura administrativa, serviço público, remoção, vias públicas, veículos abandonados, quórum, maioria absoluta pela legalidade. Foi, então, submetido à Procuradoria Jurídica da Câmara Legislativa, que deu o parecer, que eu vou ler a conclusão, em função do parecer também ser muito extenso e não há necessidade de ler todo.
Diante do exposto, exaramos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos para tramitar nesta Casa de Leis. Este é o parecer, Medianeira, 28 de abril de 2020, Valmir Odacir da Silva, advogado. Nós temos a emenda antes de ler o relatório, né? Quinta já? Então, e, senhor presidente, nós vamos ter a emenda que a comissão apresentou depois, né? Parecer ao projeto de lei número 017/2020. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à remoção de veículos abandonados em vias e logradouros públicos constantes de seu território, dando outras providências. Autoria: Executivo Municipal. Relator: vereador Pedro Inácio Sefrim. Relatório. O projeto de lei 017, de autoria do Executivo Municipal, autoriza o mesmo a proceder à remoção de veículos motorizados ou não, abandonados em vias e logradouros públicos constantes de seu território. A tramitação da proposição dá-se conforme o artigo 125 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Medianeira, tendo sido designadas as comissões de Legislação e Finanças para análise da matéria, conforme despacho da presidência desta Casa. A proposição chega, então, a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para examinar a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa nos termos do artigo 76 do Regimento Interno da Câmara Municipal. É o relatório. O voto do relator. Cabe a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das proposições. Analisando o projeto, verifica-se estar formalmente em harmonia com a Constituição Federal de 1988, bem como materialmente em conformidade com o direito, estando preservadas as disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis. A proposição obedece, portanto, aos requisitos de constitucionalidade e juridicidade, tendo tramitado até o presente momento de acordo com as regras do processo legislativo. No que concerne à técnica legislativa, verificamos que o projeto obedece aos ditames da lei número 95 de 1998, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis, como contribuição para melhorar a aplicação da matéria. Apresentamos uma emenda aditiva ao projeto de lei em apreço, a qual segue encartada em anexo. Haja vista o que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, pela juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço. É o meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 19 de maio de 2020, Pedro Inácio Sefrim, relator. Como a emenda já consta no relatório, nós vamos fazer, então, a leitura da emenda, depois o presidente poderá discutir e votar o relatório, onde a emenda já faz parte do projeto. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 017/2020. Autoriza o Poder Executivo do município de Medianeira, Estado do Paraná, a proceder à remoção de veículos abandonados em vias e logradouros públicos, constantes de seu território e da outras providências. Autoria: Executivo Municipal. Emenda aditiva número 001. Acrescente-se o artigo 9º ao PLL número 017/2020, remunerando seus demais. Artigo 9º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública e o Departamento de Trânsito do Paraná, DETRAN Paraná, para a implementação dos termos desta lei. Justificativas.
Os convênios são acordos firmados entre partes que buscam a realização de um objetivo comum. O artigo inserido abre a possibilidade do Executivo Municipal de celebrar convênio com órgãos do Estado, objetivando a transferência de recursos financeiros a serem utilizados na implementação do que se propõe a matéria. Sala das Comissões, 12 de maio de 2020. Sebastião Antônio, presidente. Pedro Inácio Serfim, relator. Tarcísio Beck Sobrinho, membro. E aqui temos aí o parecer jurídico da emenda, também, que é pelo acolhimento e pela legalidade. Da conclusão, diante do exposto, cesaramos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos para tramitar nessa Casa de Leis. Este é o parecer, Medianeira, 12 de maio de 2020. O Valmiro Dacir da Silva, advogado. Seria isso, senhor presidente. Então, esse projeto de lei, número 17, 2020, do Executivo Municipal, foi também realizado por essa comissão o convite ao tenente André Felipe de Góes Santos, comandante da 2ª Companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar, de Medianeira, o ilustríssimo senhor Felipe Ambrosio, também chefe da 33ª Circunscrição Regional de Trânsito de Medianeira, e também de Mauro Alves Pinto, diretor de trânsito do Meditran, aonde a comissão também questionou sobre alguns pontos, como o município fará a transferência dos veículos licenciados e regulares a quem adquirir em leilão, conforme prevê o artigo 6º do projeto. Outra indagação, como o município promoverá a baixa de veículos irregulares que serão vendidos como sucatas? Terceiro, aonde os veículos serão depositados enquanto perdurar o processo administrativo de pertimento do bem? Quem ficará responsável pela guarda desses bens até a sua destinação final? E quem realizará a remoção desses veículos? Esses questionamentos sofreram, em parte, as suas justificativas, o que também fez com que a comissão fizesse essa emenda para atender alguns dos quesitos, e os demais ficou aí o comprometimento de mandar a esta Casa Legislativa, assim que receberem dos órgãos ao qual foram consultados, essas informações, e nós esperamos que seja antes da votação desse projeto nesta Casa Legislativa. Então, a comissão tomou os cuidados para tentar abranger todos os pontos que foram levantados aqui, os questionamentos, e também optou, então, por fazer esta emenda para atender já alguns quesitos desses questionamentos. Então, Então, a partir deste momento, nós colocamos o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do projeto de lei número 17, 2020, em discussão. Vai falar? Boa tarde a todos, boa tarde quem está assistindo pelas redes sociais. Na verdade, esse projeto já foi bastante debatido entre os pessoal responsável também pelo trânsito medianeiro, o capitão, chefe da 3ª Ciritran, do Meditran. Então, as dúvidas que nós tivemos foram sanadas através dos questionamentos que nós fizemos com as autoridades do trânsito e através também do relatório do projeto que veio do Executivo Municipal, está dentro dos conformes daquilo que está prevendo a legislação atual. Em discussão, só Pedro, em discussão, então, nós estamos discutindo agora o relatório do parecer. Em face de, como relator, já ter aqui declarado o meu voto favorável a esse projeto 017-2020, quero aqui complementar e também aí as palavras que o Tarcísio agora comentou. Nós abrimos a discussão, foi ouvido aqui a Polícia Militar, o DETRAN de Medianeira e também o Meditran nesse projeto. E também abrimos e foi altamente aí publicado
painel de transparência da Câmara Municipal, aos munícipes que tivessem algum interesse nesta matéria e que quisessem, porventura, vir aqui para falar algo sobre este projeto. Então, não houve a participação de ninguém, né? Mesmo que fosse online, foi colocado à disposição, mas, de qualquer forma, a matéria preenche toda a legalidade e caberá ao Executivo Municipal implementar esta Lei 017/2020, que eu considero muito importante para disciplinar a utilização, principalmente, dos espaços públicos do nosso município. Então, aberto esse período de discussão do relatório, nós vamos agora à votação. Pedimos a leitura, então, do parecer do relator, para depois a sua discussão e votação. Parecer ao projeto de lei 017/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à remoção de veículos abandonados em vias e logradouros públicos constantes de seu território, dando outras providências. Autoria o Executivo Municipal, relator vereador Pedro Inácio Sefrim. Parecer número 026/2020. Vistos relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Sebastião Antônio, pelas conclusões do relator. Tarcísio Beck Sobrinho, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo com o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Esse é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 19 de maio de 2020. Sebastião Antônio, presidente. Tarcísio Beck Sobrinho, membro. Então, com acompanhamento do parecer do relator, feito a leitura, então, do parecer da comissão, o projeto conta com 3 votos favoráveis, ele segue em tramitação nesta Casa Legislativa. Solicito ao relator da comissão a leitura do projeto de lei número 023/2020 do Executivo Municipal. Mensagem 023/2020. Senhor presidente, senhores vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, valorosos cidadãos e cidadãs medianeirenses, na qualidade de prefeito municipal e no uso das atribuições legais a mim conferidas, tenho a honra de submeter à apreciação desta Corte de Leis, nos termos do inciso 2º do artigo 41 da Lei Federal número 4.320/64, o projeto de lei número 023/2020, que cria o Conselho Municipal de Educação de Medianeira, CEMEM, e dá outras providências. Observadas as diretrizes e bases para a organização da educação nacional instituídas pela Lei Federal número 9394/96, bem como o artigo 172 da Lei Orgânica do Município de Medianeira e as políticas educacionais instituídas pelo Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei nº 471/2015, especificamente na submeta 14.9 do anexo único que orienta para a criação do Conselho Municipal de Educação de Medianeira, órgão colegiado a fazer parte da estrutura organizacional educacional do município de Medianeira, sendo instrumento de ação social para atendimento das demandas da sociedade quanto à transparência e à qualificação dos serviços educacionais. Esperando contar com o indispensável apoio dos senhores vereadores, na apreciação e posteriormente a aprovação do presente projeto de lei, reitero-lhes o meu respeito e consideração. Paço Municipal José de la Páscoa, Medianeira, 20 de abril de 2020. Ricardo Endrigo, prefeito. O parecer jurídico
desta lei também é pela sua aprovação. E a conclusão do parecer jurídico é a seguinte: diante do exposto, exaramos parecer favorável por entender que a matéria preenche os requisitos da legalidade. Este é o parecer, Medianeira, 18 de maio de 2020. Valmir Odacir da Silva, advogado. Feita a leitura, então, do parecer jurídico e também do projeto de lei número 23/2020 do Executivo Municipal, nós vamos, então, à discussão do relatório. Se algum dos membros da comissão quiser fazer uso para a discussão agora do relatório. O relator tem que ler ainda. Vai ler o relatório. Ah, não deu? Eu achei que tinha terminado. Só o projeto. Então, desculpa, então, eu pensei que já tinha sido lido o relatório. Então, pedimos ao relator para a leitura do mesmo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 023/2020. Súmula. Cria o Conselho Municipal de Educação de Medianeira, SEMEN, dando outras providências. Autoria Executivo Municipal. Relatoria, vereador Pedro Inácio Sefrim. Relatório. O projeto de lei número 023/2020, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Educação de Medianeira, dando outras providências. A tramitação da proposição dá-se conforme o artigo 125 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Medianeira, tendo sido designadas as comissões de legislação e de educação para análise da matéria, conforme despacho da presidência desta Casa. A proposição chega, então, a esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para examinar a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa nos termos do artigo 76 do Regimento Interno da Câmara Municipal. É o relatório e o meu voto como relator. Cabe a essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das proposições. Analisando o projeto, verifica-se estar formalmente em harmonia com a Constituição Federal de 1988, bem como materialmente em conformidade com o direito, estando preservadas as disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis. A proposição obedece, portanto, aos requisitos de constitucionalidade e juridicidade, sendo tramitado até o presente momento de acordo com as regras do processo legislativo. No que concerne à técnica legislativa, verificamos que o projeto obedece aos ditames da Lei Complementar nº 95 de 1988, que dispõe sobre a redação, elaboração e alteração das leis. Haja vista o que se acaba de expor, voto pela constitucionalidade, pela juridicidade e boa técnica legislativa da matéria em apreço, deixando para a douta Comissão de Educação, Saúde e Assistência para analisar a matéria quanto ao mérito. É o meu voto, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 19 de maio de 2020, Pedro Inácio Sefrim, relator. Com voto favorável, então, do relator, nós vamos, então, à discussão deste relatório. O relatório já é favorável, né? Agora vai para a Comissão de Educação e Assistência para poder fazer o parecer final, né? Mas é um projeto interessante porque visa a criação do Conselho Municipal de Educação. E este conselho, com certeza, poderá contribuir em muito com a Secretaria Municipal de Educação na elaboração das políticas públicas municipais para a nossa educação. Então, além de ser uma exigência de lei, é também uma ferramenta importante no desenvolvimento dos projetos, das políticas públicas
através do Conselho, pode-se dar maior transparência ao processo educacional do nosso município, principalmente na elaboração de regras, de leis e assim por diante. Então, meu voto favorável também, conforme o relatório. Membro Tarcísio Becker Sobrinho. Se analisar esse Conselho Municipal de Educação já existia, apenas houve a revogação de umas leis do passado, que temos aqui no final. Foram revogadas as leis 42/77, 31 de outubro de 77, 15 de 87, 28 de 87, e todas as disposições em contrário, né? Mas assim, o segmento do Conselho Municipal de Educação, ele continua, né, conforme está regido aqui na lei, né? Tem o Conselho Pleno, o Conselho de Educação Infantil, o Conselho Fundamental, todos eles com as suas atribuições. Então, acreditamos que esses conselhos estão seguindo aquilo que determina esse decreto-lei. Aqui também depois temos também, além das atribuições do Conselho, temos também uma parte da composição, da indicação dos membros do Conselho, do mandato e pós-exercício. Eu também fico aqui também com o voto do relator, né, para aprovação do presente projeto de lei. Nós também analisamos aí, e principalmente foi verificado que no artigo 17, no seu parágrafo único aí, para cada sessão que difere do seu turno de trabalho, para jus a um dia subsequente de folga, com anuência da chefia imediata, sem prejuízo dos seus vencimentos, já que não há a elaboração de horas extras, então nada mais justo do que esse dia subsequente de folga, quando da realização da função aí nesse conselho. E também nós verificamos aí que a composição de 13 membros titulares abrange aí todo o segmento da educação. Então, são 13 membros titulares. Acredito que são pessoas aí que podem ter aí todas as condições de ver as melhores soluções para o andamento na questão da educação do município de Medianeira. Meu parecer também é favorável. Diante do posicionamento dos membros, gostaria então a leitura do parecer das comissões com as conclusões. Parecer ao projeto de lei número 023/2020. Súmula Municipal de Educação de Medianeira, SEMEM, dando outras providências. Autoria Executivo Municipal, relatoria vereador Pedro Inácio Sefrim. Parecer número 030/2020. Vistos, relatados e discutidos, votaram da seguinte maneira os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Sebastião Antônio, pelas conclusões do relator. E Tarcísio Beck Sobrinho, pelas conclusões do relator. Relatório aprovado, seguindo com o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Esse é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala das Comissões, 19 de maio de 2020. Sebastião Antônio, presidente. Tarcísio Beck Sobrinho, membro. Então, aí estamos com a leitura. Nós estamos encerrando mais uma reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, desses dois projetos de lei, do número 17/2020, do Executivo Municipal, e também do 23/2020, do Executivo Municipal, que segue os seus trâmites agora dentro dessa Casa Legislativa. Nós queremos agradecer ao relator, Pedro Inácio Sefrim, pela presença na reunião dessa comissão, também ao membro Tarcísio Beck Sobrinho, também nos acompanharam o vereador Valdir Cândido de Oliveira, Antônio França, Nelson José de Bona, Valdecir Fernandes, Sidney França, e também aos funcionários dessa Casa Legislativa, assessoria jurídica, Valmiro da Silva, também do DPL, Josemar, e também o Lucas,
da assessoria de imprensa dessa casa. Todos o nosso agradecimento pela participação e damos por encerrada, então, mais esta reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Obrigado.